O que hoje você não fez ou não está fazendo por conta da dúvida? Que tá aí, ó, um monte de ponto de interrogação na sua mente. Ai, mas eu devo fazer isso? Mas será? É isso mesmo? E se? Mas? Se você hoje está enfrentando isso, eu posso te garantir que enquanto você não tomar uma decisão, essa dúvida vai continuar. Olá, minhas conquistadoras, sejam muito bem-vindas ao nosso Destemidas Podcast. Boa noite para você que já está aqui conectada conosco, mais um podcast. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Nós vamos falar sobre coisas que têm atrapalhado o sucesso. Será que hoje você tem algumas coisas que estão impedindo você de conquistar aquilo que você deseja? Aqui no Destemidas Podcast nós temos um objetivo: te incentivar a conquistar sem medo. E para isso precisamos eliminar algumas desculpas e alguns bloqueios. Então, te convido para essa conversa junto comigo, mas eu não vou fazê-la sozinha, você já sabe, né? Então vem comigo, junto com o Diego, estamos aqui para mais um bate-papo e hoje nós vamos falar sobre algumas circunstâncias que têm limitado muita gente. Você já foi limitado por algumas circunstâncias? Tantas e tantas vezes por causa das minhas escolhas, de meus bloqueios, de tanta coisa, principalmente interna. Interna. Acho que o que mais bloqueia a gente são circunstâncias internas. E olha só, a gente vai falar de diversas coisas que nós enxergamos e até coisas que já bloquearam a gente, seja no ramo profissional, até no nosso relacionamento, espiritual. Nós queremos compartilhar de maneira muito aberta, como nós sempre fazemos aqui. E a gente gostaria que você também pudesse ir compartilhando. A gente está acompanhando aqui o chat, então já coloca aqui o que você já viveu de bloqueio, ou se você hoje se sente bloqueado em alguma coisa que você sabe que pode fazer, mas tem medo por alguma circunstância. Coloca aqui o que hoje tem te bloqueado, o que você hoje se sente paralisado, traumatizado até, coisas que têm te impedindo. Por quê? Isso, na verdade, muitas vezes não vai deixar de existir, porque algumas coisas não deixaram de existir para nós, né? Não, a gente tenta superá-las, né? Porque o Exato. bloqueio existe, o trauma, etc. Só que a gente tenta sempre passar por cima, porque às vezes, se a gente não tenta, né, a gente sempre vai ficar parado naquela situação. É muito incrível Exatamente. isso. E isso, na verdade, é o que a gente vai entender, porque como eu e o Di superamos tantas coisas e outras a gente está aprendendo a superar, nós queremos que você também supere e que você aprenda a também passar por cima desses desafios. Então, bora! Você já entendeu que esse tema é para você? Então quero te pedir sua ajuda. Já compartilha esse podcast com suas amigas, copia o link, manda para todo mundo. Você que já está aqui assídua nos nossos podcasts, eu quero te agradecer. Eu sei que tem conquistadores que estão sempre aqui fiéis. Quero agradecer os conquistadores também, porque tem muitas pessoas chegando aqui, homens também têm comentado alguns dos nossos vídeos. Então, muito obrigada. Esse momento de bate-papo é para todos nós, então aprenda, coloque em prática. Aqui também pode rolar o OPA, tá? O ouvir, pensar e agir, para que você possa também viver um pouco do que nós vamos compartilhar. Então já copia o link e manda para todo mundo, combinado? E não se esqueça também, se você é nova, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificação para não perder a nossa programação, que é bem robusta por aqui. Vamos lá, qual é a nossa programação? De segunda a sexta, 7 horas da manhã, nós temos o nosso momento de devocional, né? A nossa dopamina diária. E todo sábado nós temos o ponto de acesso, que é o nosso estudo bíblico. E ao longo da semana nós temos alguns conteúdos que são liberados, alguns por mim, outros pelo Diego, algumas ministrações, alguns compartilhamentos. Então não fique de fora. E toda segunda-feira às 20 horas estamos aqui no nosso Destemidas Podcast. Agora que eu já passei alguns recadinhos importantes, bora então desenrolar esse assunto, porque tem muita coisa para falar. Muita Eu coisa boa pensei pra aqui em trabalhar. algumas coisas que eu acho que vai fazer muito sentido para a nossa conversa, tá? Tá. No que realmente pode atrapalhar o sucesso de alguém. Mas antes de falar sobre essas coisas, eu acho que tem um ponto muito importante. O que é sucesso? Essa é uma das coisas que eu até pergunto na mentoria, seja uma conquistadora. Eu pergunto muito. O que é sucesso para você? E aí, muitas acabam trazendo vários pontos. E aí, antes da gente entrar nesse assunto, eu queria te perguntar: o que é sucesso para você? Sucesso. Uma palavra. Brincadeira. Uma palavra. Sucesso pra mim é que tem muita coisa, mas hoje, principalmente, o sucesso é estar dentro do propósito de Deus. Por quê?
Porque quando eu tô alinhado à vontade dele, eu percebo que tudo que eu penso não é nada. Então, assim, é interessante que a minha vontade é uma. Só que quando eu tô com Deus, né, e literalmente com Deus, eu percebo que a vontade dele é muito melhor. Então, às vezes, eu penso numa coisa, só que Deus vem e faz e muito melhor. Então, o sucesso para mim é estar realmente no centro da vontade de Deus. E aí você consegue viver a sua vida de forma plena. Não é fácil, tá? Não é fácil viver na vontade de Deus porque a gente luta contra a nossa vontade, contra os nossos desejos, a nossa mente, a própria sociedade, porque impõe várias coisas, enfim. Mas o mais gostoso realmente é quando você vê que valeu a pena. E eu acho que um ponto-chave, né, do que você falou, e quando eu penso em sucesso, e até compartilho muito isso na mentoria com as minhas conquistadoras, é que o sucesso, ele, em relação de conquista, cada pessoa vai ter uma visão. Ah, eu quero conquistar, sei lá, uma família, eu quero conquistar bens materiais, enfim, né? Cada pessoa vai ter uma visão em relação a conquistas materiais, né? Conquistas aqui no físico. Mas eu acho que a maior conquista que uma pessoa pode ter é a conquista do verdadeiro ser. Sim. Porque quando você encontra quem de fato você é e você sabe a sua identidade, você está no caminho do sucesso. É por isso que pelo menos para mim, Estar né? no centro, Estar no né? centro da vontade de Deus, você não se prende à questão só material. Porque, por exemplo, algumas pessoas querem uma família. Sim, Só que quando você está no centro da vontade de Deus, né, você percebe que Deus vai fazer no momento certo, não no momento exato. que a gente quer. Uhum. Trabalhos, viagens, intimidade com Ele e tantas outras coisas Vão sendo acrescentadas, vão né? sendo acrescentadas e à medida que a gente vai andando, a gente percebe que faz sentido essa evolução. Sim, Então, por isso que, pelo menos para mim, o sucesso é estar no centro da vontade de Deus. Para mim perfeito. é muito claro isso. Não, e eu super concordo e eu colocaria justamente isso. Estar no centro da vontade de Deus é realmente ser quem ele te projetou para ser. Então, mais do que ter as coisas, é ser. De fato, aquilo que ele colocou na sua essência, é expressar até o que o Salmo 139 diz, né? Que Deus nos fez de uma maneira tão especial que nós podemos nos alegrar por isso, né? E nós sabemos disso de uma forma muito convicta, Sim, que nós não fomos formados por acidente, mas que nós estamos aqui por um propósito. sim. Então, olhando para isso, olha que interessante, né? E aí, conquistadora, que você está aqui nessa conversa, eu queria te levar a refletir. Hoje você tem sido ou você tem esperado ter para ser? Porque uma das coisas que mais atrapalha uma pessoa evoluir, seja em conquistar as coisas que ela almeja, é porque ela ainda fica esperando ter algumas coisas para que ela possa de fato ser. Ser aquilo que ela acredita, ser aquilo que ela sonha, que ela almeja. Mas na verdade, quando nós mudamos a ótica e começamos a ser primeiro para chegar onde nós desejamos, as coisas elas mudam no lugar e os resultados também são diferentes. Então, eu queria que você já começasse a refletir aí. Você tem sido ou você tem tido? Né? Porque se você só vive no ter, e se um dia te faltar aquilo que você tem? E se um dia aquilo que você tanto deseja ter acaba não sendo realizado na sua vida? Você vai deixar de ser feliz, por exemplo? Você vai deixar de se sentir realizada, de ter o sucesso que você tanto um dia poderia conquistar? Então, deixo para você essa reflexão para que você possa realmente trabalhar esse pensamento aí. Agora, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa conversa. Eu pensei em 3 coisas que podem atrapalhar o sucesso. Obviamente, tem muitas coisas, né? Mas eu acredito que essas 3 coisas são, assim, cruciais. Pelo menos foi o que eu vi muito nas nossas vidas, né? Olhando aqui para dentro de casa, olhando para as coisas que a gente já passou. E, obviamente, se você considera lembrar de alguma outra coisa, vai colocando nos comentários aí. Mas a primeira coisa que eu acredito que atrapalha muito o sucesso, o alcance de fato de ser verdadeiro, de alcançar os objetivos na vida de alguém, é justamente o medo. É. O medo, ele. É engraçado que o medo ele nasce de diversas formas, né? Uhum, Porque assim, é interessante se você parar para pensar uma criança. É, eu começo a olhar isso e eu acho muito interessante. Quando uhum, a gente nasce uma folha em branco.
Sim. É fato isso. E aí uma criança, ela não tem medo das coisas. Então, por exemplo, ela não sabe que o fogo queima, ela não sabe que a altura, se ela cair de certa maneira, machuca, ela não sabe, por exemplo, que a água afoga e tudo isso. Então não existe nada disso. Não existe um medo Não pra ela, existe um né? medo para ela. Tanto que a gente vê crianças fazendo coisas e existem sim crianças mais corajosas que outras, né? Por Sim. causa da questão familiar, E enfim, característica de genética, temperamento exatamente. também, tem tudo isso. Mas é interessante que você vê uma criança pegando aqui, por exemplo, ela sobe nesse sofá. Se ela pula no sofá e ela cai de boa, ela Tá tranquila, tranquila, legal, consegui, tá bacana. A primeira vez que ela cair e bater a cabeça, por exemplo, e doer, ela vai. E aí tem a questão do temperamento, tudo. Mas vão existir duas situações. A primeira é os pais, Uhum. que podem colocar medo na criança, no sentido de, ai meu Deus, não sobe mais, que senão você cai, se machuca, lá, 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 lá. E aquele que vai olhar e falar assim, tá tudo bem, então tenta de novo. Vamos de novo. Eu te Uhum. seguro. E aí ele pula de novo. Aí, mesmo Uhum. com medo, ele vai ficar naquela, pula ou não Mas ele pula. tá sendo Ele está sendo impulsionado, né? impulsionado e tendo a confiança. E aí é interessante que a gente viu uma ministração recentemente de um rapaz da igreja que ele falou da filha. Uhum. Que a filha, ela até tem um certo medo. E esse medo não foi os pais que deram, foi adquirido por algum contexto que ela ouviu, falado, enfim. De andar no escuro, no corredor no escuro. Sim. E ela chama o pai, segura a mão e vai. Então, assim, olha que interessante, tá? Esse contexto de medo. É muito engraçado isso. E eu falei num vídeo em relação à nossa relação de pai e filho com Deus. Uhum. Quando a gente olha certas situações, eu não estou falando desmerecendo medo, porque eu também tenho medo de altura, por exemplo, Sim. então eu evito certas coisas, mas outras a gente adquire o medo pela experiência dos outros. Uhum. E a gente deixa de viver experiências nossas porque a gente ouve a experiência do outro. Seja, por exemplo, não sai do seu trabalho não, e não empreende porque dá ruim. Aí você fica com medo porque o outro falou que deu ruim. Aí o outro pega e fala, não, vai, confia em Deus que vai dar certo. Aí você fica, e agora? Quem eu vou, quem eu não vou, tal. E você fica com aquele medo adquirido que você nem viveu a experiência. Então, eu divido dessa maneira. O medo da sua própria experiência, e aí Uhum. divide entre duas situações de a pessoa colocou medo em você, ou você teve medo, mas você ainda tem a confiança porque você tentou de novo. Uhum. Você sabe a consequência, mas você tenta a si mesmo. E o medo adquirido sem experiência, que é o medo aonde a pessoa ouviu de outros, não teve experiência nenhuma, só ouviu falar e adquiriu esse medo. Aí entra a questão do pai, né? Entra a questão de Deus, que às vezes esse medo adquirido, que foi adquirido por uma situação terceira, a gente vai ter que segurar na mão do nosso pai para ir. É verdade. E esse é o ponto que muitas vezes eu acho que, acho não, tenho certeza que muitas pessoas travam. Porque o segurar a mão de Deus é muito fácil segurar a mão do seu pai e ir. Uhum. Porque tá ali, né? Tem um toque físico e tal. Mas segurar a mão de Deus é literalmente segurar na sua fé Exato. e você ir. Então, é um dos grandes processos da vida é conseguir ter a fé fundamentada e forte o suficiente para não ter o toque físico, mas conseguir se Mas apegar a a isso, convicção tá a ali, né? convicção do que Deus faz e você caminhar. E nós até falamos um pouco disso no ponto de acesso, né, do sábado que Sim. passou, onde nós falamos sobre a diferença de esperança e de fé, né? E aí quando você entende que ter fé é a convicção, uma certeza daquilo que você não vê, mas espera, ajuda você a vencer essa questão do medo, né? Exato. E o medo, sim, na verdade, ele nunca vai deixar de existir. Se a Não. gente for olhar para nossa vida, a gente vai sempre ter ali o medo, porque o medo é o quê? É o desconhecido. É algo que você não sabe como vai ser. Então gera um medo, gera uma insegurança, uma incerteza. Na verdade, eu acho que o medo não é o medo do desconhecido. Uhum. É o medo do conhecido. Do conhecido. Sabe por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa não empreende por quê? Porque Sim. ela tem medo do quê? De faltar dinheiro, de passar fome, de não sei o quê. Às vezes ela tem uma Não vida é o mais desconhecido. estável. É, verdade. Ela conhece o fator que pode acontecer. Uma pessoa que não conhece, talvez ela, por exemplo... Talvez nunca teve isso na cabeça, ela simplesmente só vai, né? Ela só vai, verdade. porque ela não tem bloqueios. Concordo. Ela não tem bloqueios. Você até falou a questão da criança, que não conhece o perigo. Ela vai, entendeu? Então, Faz eu olho por esse sentido. lado. Por exemplo, uma pessoa que teve um casamento ruim Sim. e infelizmente chegou ao divórcio, não é isso que Deus quer, tudo bem e tal.
mas aconteceu. Uhum. De repente essa pessoa tem medo de casar de novo É por causa do verdade. primeiro. Os traumas. Os traumas. E se, por exemplo, se imagine o seguinte, a pessoa é isolada, nunca falou pra ninguém sobre casamento, nunca ouviu sobre ninguém e tal, não sei o quê. Um dia ela resolve casar. Ela vai ser uma folha em branco. Tudo que acontecer, ela vai ficar assim, nossa, mas é assim o casamento? Eu não sabia. Sim, Entendeu? verdade. Então, não tem medo. É o medo do conhecido. Nossa, interessante. Gostei disso, hein, Conquistadora? Você já tinha pensado por essa ótica? Coloca aqui nos comentários o que você achou dessa percepção, porque realmente, né, quantas coisas a gente não faz pelo medo, né? Porque a gente tem o medo do fracasso, medo de não dar certo, medo de não se sentir capaz. E, inclusive, eu quero compartilhar aqui com vocês um testemunho até meu, pessoal. Hoje, fazer esse projeto aqui acontecer é uma das coisas que, para mim, levou um tempo de ter a coragem de fazer. Porque havia um medo, né? O medo, será que eu vou conseguir? Eu não tenho cenário, eu tenho que gravar na minha casa. Mas é muito difícil, e aí é barulho às vezes, não tô com estúdio. E a gente cria tantas, né, coisas que geram medo em nós. Porque o conhecido, como o Diego falou, né? De você saber das impossibilidades, mas você lutar contra isso é algo desafiador. E hoje estar aqui fazendo esse podcast, diante de tantos medos, é uma grande conquista. Por isso que nasceu esse tema, né? O nome Destemidas Podcast, porque é pra gente vencer o medo. Vença o medo, seja destemida, seja corajosa. E isso não é porque você não vai sentir o medo vai continuar. Mas diante dos desafios, você vai continuar dando seus passos, você vai continuar fazendo acontecer. Mesmo que você não consiga entender tudo, mesmo que você tenha que acreditar que aquilo que não está acontecendo, uma hora vai acontecer, você tem que continuar. Então, se hoje você está paralisada pelo medo, que este podcast aqui possa ser uma inspiração para você a deixar esse medo de lado, a começar os seus projetos, a desengavetar coisas que estão ali guardadas e fazer acontecer dentro das circunstâncias que você tem. É fazendo o melhor dentro das suas possibilidades. Hoje a gente não tem aquele estúdio, onde a gente vai ter, hein? Escreve isso que eu tô te falando e quando a gente chegar lá a gente vai celebrar juntas. Mas a gente escolheu fazer o melhor dentro do que nós podemos, né? E você que me acompanha nas redes sociais viu, eu mostrei os bastidores aqui da nossa gravação, mas para inspirar você. Porque eu quero, de fato, não só falar, mas eu quero te mostrar na prática como é viver tudo isso. Então, se você hoje está paralisada pelo medo, não deixe o medo te paralisar. Comece a se posicionar. Inclusive, eu quero te desafiar a escrever isso aqui. O medo não vai me paralisar, porque assim a gente vai avançar e não vamos desistir. Combinado? Agora vamos falar de uma outra coisa que eu enxergo que também gera medo, né? Inclusive eu bati aqui no microfone, me desculpa se não, mas deixa eu falar, fez um barulho aqui. Olha que interessante, pegando o gancho que você falou aqui, você fala, né, o outro ponto. É que eu não podia deixar de falar. Por exemplo, olha que interessante. Quantas pessoas hoje fazem sucesso na internet sem ter o celular bom, a imagem não gravada direito, som imperfeito e fazem sucesso? E quantas hoje procuram ser excelentes em tudo e não fazem sucesso? Certo. O que eu quero dizer com tudo isso? A inocência, às vezes, de uma criança ou de uma pessoa que não sabe a parte ruim, pode fazer destravar o começo de um projeto lindo. O que acontece? Por exemplo, essa situação que a gente tá gravando agora. Tem o barulho de fundo, tem o pessoal, tal, não sei o quê. Só que o medo não é o medo de aparecer o áudio, o barulho. Na verdade, é o medo do que as pessoas vão achar, dos comentários que podem vir, Verdade. das pessoas olharem e falarem assim. É o medo da crítica de uma coisa que hoje está nascendo, está fazendo. Então, assim, por que, por exemplo, a gente vê nas empresas que um estagiário, um aprendiz, a ideia é não criticá-lo, e sim elogiá-lo pela proatividade, ensiná-lo, evitar todas as críticas. Por quê? Porque ele está chegando, ele está começando. E o começo é difícil, porque tem muitos medos de fazer coisa errada, de ser demitido, de não conseguir ter sucesso. E aí, se você coloca mais crítica, a pessoa trava. A internet é um lugar injusto, claro. As pessoas não pensam dessa maneira. Só que se a gente pensasse dessa maneira, né, a gente veria muito mais pessoas fazendo sucesso e melhorando, porque as críticas, ao invés de ter críticas, seriam apoios. Não, vai, continua fazendo, porque às vezes
As pessoas não pensam, mas aquele vídeo pode ser o destravar em um sonho de uma pessoa para o futuro, de melhorar a vida, de transformar a vida da família e assim sucessivamente. É engraçado, mas eu sempre olho pela ótica assim: você tem alguma coisa a acrescentar na vida daquela pessoa? Se você não tem, mesmo que você não goste, não critica. Porque às vezes ela pode estar fazendo o melhor que ela pode. Verdade. Incentive. Porque ali a gente não sabe o que tem por trás. A dificuldade de gravar, a dificuldade de editar, a dificuldade de pegar um celular emprestado às vezes, de não saber as técnicas nenhuma, simplesmente pegou e colocou e gravou. Então a gente tem que olhar muito por esse lado. A gente precisa ser mais pessoas que apoiem e incentivem do que aquelas que geram medo nas outras. Que perfeito, porque assim não poderia ter introdução melhor para o próximo tema que eu ia colocar aqui, de que, Ó, não tá que combinado gera não, tá? Só pode... esse bloqueio do sucesso. E eu fiquei muito feliz, realmente não tem nada combinado aqui. Na verdade, o tema nasceu comigo e eu só convido ele para a gente conversar, porque eu sou uma boa sanguínea, eu gosto de bater papo. Mas o outro... Eu sou adereço de cenário, gente, brincadeira. Não, meu amor, você é muito importante aqui, sua opinião é muito importante. Mas, na verdade, o outro tema, né, que eu tinha trazido aqui, o outro pilar que atrapalha muito o sucesso de alguém é a necessidade do perfeito. Sim. E é justamente o que você falou, era isso que eu tinha colocado aqui para poder falar. É sobre a necessidade de, primeiro eu preciso ter o melhor cenário, primeiro eu preciso ter a melhor câmera. Isso falando do nosso contexto aqui, por exemplo. Primeiro eu preciso ter dinheiro, primeiro eu preciso ter tempo. E aí a necessidade do perfeito, aí eu até falei antes, né, da questão do sucesso, as pessoas elas esperam ter algumas coisas para que elas façam aquilo acontecer. Tem muitos né? projetos que morrem antes de nascer. Morrem, porque a pessoa já se põe na impossibilidade do fazer. O medo da crítica, o medo da comparação, o medo de ser julgado, de tantas Sim. coisas fazem com que o projeto morra. Por exemplo, tá? A gente tem um exemplo do pastor, né, que comentou que quando ele começou a ministrar, ele ministrava para duas pessoas, mas ele arrumava a igreja para como se tivesse um monte de gente. Verdade. Hoje ele tem um projeto lindo que impacta diversas pessoas, ao qual a gente faz parte e tudo. Só que olha que interessante. Se no começo o medo de ser julgado porque tinha duas pessoas só parasse ele, o projeto não tinha acontecido. Hoje, se o medo da crítica nos fizesse parar, porque nós não temos um cenário, não temos um estúdio, não temos a melhor câmera, não teria acontecido, não está, o que está acontecendo na verdade. Então, tem tanta coisa, às vezes a pessoa tem medo de falar em público. E ela nem imagina que quando ela abrir a boca pode ser resposta para alguém. Pode ser resposta para alguém. E, inclusive, foi uma das coisas que eu ministrei recentemente, né? Inclusive ontem, que tem muitas pessoas que têm um dom, tem pessoas que têm muito de Deus, só que não falam. E o não falar faz com que outras pessoas não sejam alcançadas. E aí aquele negócio, mas eu não sou a pessoa mais eloquente. Eu não falo tão bonito. Isso não inibe o fato de você buscar um aperfeiçoamento. Exato. Mas não pode paralisar. Às vezes você olha e fala assim, mas eu não sei falar eloquente, eu não sei falar, né, por obséquio, não sei falar entretanto, todavia. Porém, você sabe falar, Deus te ama, Jesus te ama, olha meu testemunho, olha o que aconteceu comigo. Seja verdadeiro, né? Seja verdadeiro. Acho que o que acontece é que muita gente quer mascarar. E mascarar não é você aprender uma técnica para você se capacitar ou melhorar a sua forma. Não é isso que eu tô falando. É mascarar no seguinte sentido. Tá, eu sei a técnica, então eu vou usar minha técnica aqui só para aquele momento e depois eu tiro. E você perde a sua essência. Exato. Por isso que é tão importante, igual você falou, ser antes de ter. Entender a sua identidade antes de fazer. Porque quando você tem isso, você sabe quais são os seus bloqueios, medos, quem você é e assim sucessivamente. E aí, por consequência, o medo não vai fazer parte? Vai, mas não vai mais te paralisar. E olha que interessante, né? Você falando isso vai me trazendo muitas coisas também das mentorias, que hoje na mentoria Seja uma Conquistadora, o nosso foco é justamente esse. É desenvolver mulheres para serem conquistadoras, para vencer o medo, a comparação e N fatores. Mulheres capacitadas, mulheres cheias de capacidade mesmo de talento, de dom, de projetos, mas que estão muitas vezes paralisadas por N fatores, principalmente esse, né? De esperar primeiro ter a perfeição.
E eu falo muito sobre isso para as minhas conquistadoras. A questão da vergonha, a questão da comparação, do esperar o perfeito. Eu atendo muitas empreendedoras que às vezes estão no começo e falam, Esté, como eu faço? Eu queria tanto. E aí eu vou trazendo um pouco da consciência e depois elas param e pensam, gente, mas por que realmente eu estou me paralisando? Né? E elas se surpreendem quando elas começam a se pôr em prática, né? Colocar em prática aquilo que elas têm aprendido. E olha que interessante, eu quero até compartilhar aqui com vocês. Vocês estão vendo que eu tô aqui, ó, com essas peças lindas que vocês estão vendo. Inclusive, né, quero agradecer aqui a Carla Zanini, eu vou deixar marcado as informações para que você possa conhecer mais sobre a loja dela. Siga ela lá, apoie, gente. Essa mulher é uma mulher muito de Deus e ela tem essas peças maravilhosas. Mas eu tô trazendo esse exemplo aqui para você compreender. A Carla é uma amiga muito querida e ela estava com essas peças simplesmente paradas na casa dela. Ela vende, tem umas clientes aqui, mas ela não estava assim desenvolvendo. E aí um belo dia, eu estava aqui me arrumando, eu falei, nossa, eu preciso tanto gravar algumas coisas, né, de conteúdos, de imagem e alguns acessórios, eu preciso. E a gente pensa, ai meu Deus, mas como que eu vou fazer isso? Aí na hora o Espírito Santo falou assim para mim, né, foi Deus mesmo. Olha, manda mensagem para Carla, né? Ela tem peças, ela pode ser uma parceira sua. E na hora eu mandei mensagem para ela, ela tinha acabado de falar para Deus, Senhor, me ajuda a encontrar uma forma de vender minhas peças, porque eu tenho dificuldade, né, de postar, de coisas nesse sentido. E ela tinha feito uma oração e na sequência eu mandei mensagem para ela, olha como as coisas de Deus são. E aí eu mandei, falei para ela, olha, Carlinha, vamos fazer uma parceria, eu quero mostrar as suas peças, mas ao mesmo tempo eu preciso de peças para poder, né, compor os meus looks. Enfim, a gente fez ali algo muito lindo e foi interessante que quando a gente combinou tudo, ela me contou uma das coisas muito interessantes. Olha, essa é uma coisa que eu não entendo muito, mas eu preciso aprender. E isso me chamou a atenção, porque quantas coisas estão guardadas aí, paradas, coisas boas, como essas peças lindas que eu tô aqui, inclusive, conquistadora, vamos juntas lá, entra lá, fala, chama ela no WhatsApp, pergunta as informações, vocês vão amar, é uma peça mais linda que outra. Mas quantas coisas você tem aí paralisado? Quantas coisas você está guardando que são boas, que podem ser, inclusive, fonte de renda para você, mas porque você se bloqueia por não saber fazer uma coisa. E às vezes a gente fica ali no nosso quietinho, mas a gente tem que colocar isso diante de Deus. Assim como a Carlinha fez, ela orou ao Senhor. E de alguma forma Deus moveu meu coração. E agora a gente está trazendo, né, fazendo esse projeto acontecer, aqui sendo uma das apoiadoras do nosso Destemidas Podcast, entre outros projetos, mas quantas coisas a gente fica limitando, paralisando, guardando, enterrando, porque a gente não sabe fazer e a gente também não pensa em possibilidades. E a gente se bloqueia. Então, estou usando esse exemplo para você pensar aí, o que hoje está enterrado, está guardado, está, enfim, paralisado, que você não está fazendo acontecer, você não está colocando para acontecer, para realmente agir, porque você não sabe, porque você não consegue. Será que não tem alguém que possa vir para te ajudar? Será que não tem alguém que Deus possa colocar na sua vida que venha te ajudar a enxergar uma outra forma de fazer acontecer? E principalmente vencer o seu próprio medo, como a gente falou anteriormente, mas não fique esperando algo perfeito. Comece com o que você tem, porque isso vai mudar a sua perspectiva. Fez sentido para você? Então já começa a pensar o que você pode pôr em prática aí. Combinado? E pensando nisso, dentro dessa questão, né, de esperar a perfeição, esperar as coisas estarem tudo maravilhosas para fazer acontecer, eu gostaria muito que você compartilhasse algo que, se você pudesse trazer de exemplo, que você esperou por muito tempo ter o perfeito, mas você no final percebeu que você tinha, ou que você foi forçado por Deus, entenda, ou forçado por Deus, para realmente fazer aquilo acontecer, ou porque você depois entendeu que não adiantava ter o perfeito para acontecer. Conta alguma coisa que você já tenha sentido de experiência de vida que moveu você nesse sentido. E você também, conquistadora, eu quero que você pense aí o que hoje você realmente não está fazendo, que você está paralisada pela mesma circunstância. Pensa aí nessa história, pensa e escreve para que você possa ter isso como um testemunho na sua vida. Então, é difícil. Não é fácil parar para pensar nisso.
Mas eu acredito que Deus, ele me levou a entender um dos projetos que ele tinha na minha vida, que era ensinar. Só que assim, não era ensinar qualquer coisa. É ensinar sobre ele, sobre a palavra, sobre o que realmente faz sentido pra gente conseguir ter uma base sólida. Mas para isso foi necessário que Deus me tirasse algumas distrações que estavam me atrapalhando. E o fato é que, na verdade, o medo que eu tinha estava intrinsecamente ligado ao que estava me atrapalhando. Então, assim, E o que estava te atrapalhando? o que estava me atrapalhando era o fato do comodismo, Uhum. de estar em uma situação cômoda, né, Uhum. que não era a vontade de Deus, mas era uma situação cômoda para mim. O que acontece? Quando a gente fica numa situação muito cômoda, a gente se. E fugiu a palavra. A gente se Acostuma? conforma. Se Conforma conforma. com a situação. E conforma com aquela situação que muitas vezes é uma prisão. Uhum. Aí o que acontece? Existem duas possibilidades. Uhum. Ou a gente, quando Deus chama, e Deus ele é educado, né? Isso é importante dizer, porque às vezes as pessoas confundem achando que Deus vai Invadir, tirar né? tudo, ou arrebentar com você para você seguir o que ele quer. Não é assim. Deus ele é educado. E aí existe uma grande questão que foi a minha oração, né? Falou, Senhor, Eu tô pensando faça a sua exatamente nisso. vontade. Se for necessário, tire e tal, não sei o quê. Então, eu dei permissão para ele entrar na minha vida e fazer o que era necessário para seguir o projeto. Se eu não Uhum. tivesse feito isso, ele não teria feito. Ponto. Quando eu dei essa permissão, ele falou, ok, então aqui eu tiro isso, E aí que é você o que onde faz você tem isso. mais medo e tal, e você vai fazer isso. Certo. E às vezes existem duas questões, né? Uma e eu até falei sobre obediência Uhum. recentemente. Você vai com medo, mas com obediência, ou você vai desobedecer? E às vezes a gente se coloca em tempestades que não é para colocar, para não Uhum. estar. Então, todo esse processo, o que eu falo é difícil, não é fácil, mas eu entendo hoje que uma das grandes questões foi o conformismo da onde eu estava. Me conformando apenas com o que era limitado, o que era certo na visão da ótica humana. E quando Deus me chamou e aconteceu, você fala assim: ah, agora foi. Eita, o que eu faço daqui para frente? Ô Senhor, me ajuda. E aí entra a questão: tô com medo? Lógico, é humano, é normal você ter, porque se não existisse, nós seríamos perfeitos e seríamos anjos, né? Uhum. Nós, enfim, seríamos erguidos ao céu, arrebatados, mas o ponto eu vou com medo mesmo. Vai. Eu não vou paralisar. Porque se eu paraliso, eu estou literalmente falando, Senhor, eu não confio. Sim. Não confio no seu cuidado. E não é isso que eu quero dar a impressão a Deus. Eu confio, por isso eu estou com medo, mas eu estou acreditando, eu estou indo. Como um pai, como uma criança mesmo que o pai fala, pula. Fala assim, mas é muito alto, mas eu te seguro. E a É, criança vai e pula sem medo, porque confia no pai. Então essa é a visão. é a visão. E para você que ficou meio assim, mas o que que é isso, né? É Ela quer que eu interessante, fale, ela quer que eu é fale. interessante que ele é muito das entrelinhas, Não, mas é. eu vou colocar assim. É o Para que passarinho que você. teve que voar, pular do ninho. Exatamente. Eu vou falar assim, porque é necessário você Ai, compreender. ó, quem chegou no Você, nosso cenário? Não tem jeito, gente. Gravação em casa é assim. é necessário compreender o seguinte: existem situações que Deita aqui. podem ser diversas coisas. Vocês vão Podem ter que ficar com ser, a Lilinha junto aqui, tá, gente? pode ser trabalho, pode ser ambientes, podem ser amizades, pode ser tantas e tantas coisas. No Uhum. meu caso, foi uma situação específica. No seu, qual é? De repente, Deus já te direcionou, já falou, é isso, só que você negligencia e fala, não, não é. Porque eu quero continuar isso, tendo isso. Então, é necessário tomar cuidado com esses pontos para você não se perder. É, gente, é o robô aspirador falando, a Lila chegando. Mas Faz é isso, parte. né? Faz Eu não parte. sei, É, gente, eu aqui, não sei, ó. eu não sei nem se vocês escutaram, É, porque foi tão longe, e como a gente coloca isolamento vocal, às vezes não sai. mas a gente Mas comenta pra ela você falar comenta assim, ah, enfim, gente, e aquela coisa, releva. né? Mas pegando esse ponto, né, que o Di compartilhou, né, essa experiência que ele viveu, e foi algo muito interessante, porque, para quem não sabe, agora a Gi e eu estamos de fato empreendendo juntos o nosso projeto, a nossa empresa, e antes apenas eu empreendia e ele estava focado numa empresa. Mas aprove Deus de fazer essa mudança.
né, de uma maneira natural, onde também gerou muitos medos do desconforto, do novo, como ele mencionou. Mas é como ele falou, a oração feita, a gente precisa estar prontos. Mas aí, por que eu pedi para ele contar, né? Eu imaginei que ele falaria isso, eu nem combinei, mas glória a Deus, é Deus direcionando. Porque a verdade é que isso aconteceu não na nossa agenda, mas na agenda de Deus. E aquela história de a gente esperar ter o perfeito, porque no nosso cenário perfeito era o quê? Que acontecesse no momento que a gente queria. Sim. No momento em que realmente fosse, é agora tudo vai acontecer do jeito que a gente quer. Mas quando algo acontece, quando a gente não espera, como uma saída de uma empresa, uma mudança de cenários, de condições, em vários fatores, a gente acaba ficando meio desmontado, né? Mas o que é importante? Existem coisas que precisam ser construídas também, e isso é importante para você entender. Existem coisas que são construídas no secreto, né, na oração, tal, e vão acontecendo. E a gente precisa estar sempre atento e vigilante no seguinte sentido. Eu orei por uma questão. Se eu orei e essa for, né, o plano de Deus na nossa vida, vai acontecer. Então eu já preciso estar preparado para isso. Sim. Né, eu não sei quando, como, enfim, mas eu preciso estar preparado. Mesmo com medo, ou achando, por quê? Porque na hora que acontecer, né, não é que nossa, eu me preparei para essa. Não, é literalmente você fala assim, eu estou na dependência do Senhor. Mas já que o Senhor está me dando a oportunidade de ir me preparando, eu vou me preparar. Exato. Deus, ele não vai te levar para uma guerra, né, se ele não te prepara antes. Se ele não vai te colocar, munição, né? Ele não vai te preparar, ele vai te colocar, aliás, ele vai te preparar, ele não vai te só te jogar, te jogar, vai lá e faz. Não. Um exemplo claro foi Davi. O que aconteceu com Davi quando ele enfrentou Golias. Ele já tinha enfrentado outros animais e ali ele foi, né, e já estava preparado. Então, assim, o que acontece muitas vezes é que a gente esquece das orações que a gente faz. Sim. Né? E também existe a questão de alguns projetos e algumas coisas precisarem acontecer sempre no secreto. Então, eu vou falar assim, tem gente que tem medo de viver certas coisas porque abre a boca e fala para outras pessoas fora de tempo e a pessoa coloca medo. E aí Deus, não é que Deus para de agir, mas a pessoa não deixa mais Deus agir na vida dela, simplesmente pelo fato de que agora tem medo e fica gerando dúvida. E a dúvida, quando você fala assim, eu confio em Deus, mas gera dúvida, é como se você estivesse falando assim, Senhor, eu confio em Ti, mas deixa eu segurar aqui que vai que o Senhor erra. Então a gente está meio nessa situação. Então tem que tomar cuidado com isso para não gerar uma situação pior. Gente, a gente nem combinou nada, mas eu tô apaixonada aqui com Deus, conforme Deus está movendo aqui a nossa conversa. Porque o outro ponto que eu ia falar era a dúvida, né? Como eu falei, são 3 pontos que eu enxergo que hoje atrapalham muito o nosso crescimento, o sucesso, o nosso desenvolvimento. O primeiro foi o medo, o segundo, esperar ter o perfeito, e o terceiro, para mim, é a dúvida. Porque a dúvida é o famoso mas, e se, será. E isso é um lugar onde a gente fica ali andando em círculo, e as nossas orações também não são respondidas. Olha que interessante. Eu tenho um exemplo, para mim, que é claro em relação a essa questão de dúvida. Muita gente na verdade, assim, muita gente vê diversas maneiras, tal. Mas quando eu leio, por exemplo, a passagem do jovem rico, quando vai falar com Jesus, sim, eu olho e falo assim, olha, ele teve dúvida. Dúvida por quê? E pode ter sido tanta coisa, mas assim, é uma das coisas que Deus mostra para mim, tá? Através disso. Quando ele chega, fala para Jesus, olha, o que eu preciso fazer, tal. Deus fala assim, eu compro isso, faço aquilo, outra maravilha. Então agora pega toda a sua riqueza, vende, dá aos pobres e me siga. Naquela hora, muito provavelmente, aquele menino lá, aquele jovem rico olhou, e aí eu me pergunto, de repente... O que passou na cabeça dele para ele simplesmente... Porque não fala, ele simplesmente vira e vai embora triste. E o que ficou na cabeça dele? Naquela hora ele talvez ficou numa briga interna tão grande, tipo assim, se eu for e vender tudo, será que eu vou passar necessidade? Será que eu vou passar fome? Como vai ser minha vida? O que vai acontecer comigo? E tal. E aí, à medida que vai, a gente percebe assim que
o coração dele pode ter se enchido de dúvidas, e não de soberba. Às vezes não foi soberba, Não. de querer abrir mão, mas sim de ficar com medo de como seria a vida dele depois. Tipo assim, tá, eu vou vender tudo que eu conquistei, e depois, como que vai ser? vai ser? Como que vai ser minha O vida? que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha vida? Aí Ai, gera a ai, dúvida, é entendeu? isso. E aí bloqueia. E aí você sai triste porque às vezes, e isso me chama a atenção, ele saiu triste. É. Talvez ele saiu triste não porque ele tinha que vender, mas saiu triste porque ele ficou num confronto tão grande interno de falar assim, meu Deus, eu quero, mas e o que eu faço? E agora? E aí, lógico, né? Existem oportunidades que passam uma vez. No caso dele, passou só uma vez. E não teve mais. Perdeu o né? time e já era. E eu queria te perguntar, conquistadora, o que hoje você não fez ou não está fazendo por conta da dúvida? Que tá aí, ó, um monte de ponto de interrogação na sua mente. Ai, mas eu devo fazer isso? Mas será? É isso mesmo? E se? Mas? Se você hoje está enfrentando isso, eu posso te garantir que enquanto você não tomar uma decisão, essa dúvida vai continuar. Então tá na hora de você sair de cima do muro, porque a Bíblia mesmo nos orienta. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. E o próprio Deus fala lá em Apocalipse que é melhor você ser quente ou frio, mas não ser morno. E a dúvida deixa você morna. Deixa você aquela coisa que nunca vai para frente. Uma hora vai, aí volta, aí não fica, vai. E em Tiago ensina a gente sobre isso. Aquele que duvida é semelhante à onda do mar. O que é a onda do mar? Você já teve essa experiência de ficar parada no meio do mar ali? Você vai sentindo aquela onda que fica assim, ó. Você fica assim o tempo todo. É um negócio que não desenvolve. Às vezes até empurra um pouquinho, mas ela vai e te traz de volta. E quantas vezes você tá indo assim, você vai, aí de repente você volta. Isso não agrada a Deus. E quem faz orações com a dúvida, que não toma uma decisão, não tô falando de você ter certeza e a dúvida sair porque você tem a certeza. Não, é você tomar uma decisão. E a certeza é uma decisão. Eu tomo uma decisão de ir por esse caminho e eu tomo essa decisão com a certeza de que Deus está comigo. Se você ora, se você confia. Então, se você está nesse processo, que através dessa nossa conversa aqui, você tome uma decisão, saia daqui tomando uma decisão para sua vida, toma um rumo na sua vida, olhe para as coisas que estão paradas na sua vida e toma uma direção. Não deixe a dúvida ficar paralisada, porque a palavra do Senhor nos instrui que aquele que duvida não receberá coisa alguma. Então não adianta você ficar orando e ficar aí sem tomar uma decisão. Então hoje esse nosso podcast é para te impulsionar a ir para frente e não voltar mais para trás, a ir avante. Então pega essa orientação, essa instrução, assim como a gente está fazendo aqui. A vontade muitas vezes o medo vem, a vontade de ter o perfeito também vem, a dúvida vem, mas a gente tem que estar posicionado. Isso é ser conquistador. Isso é tomar decisão todos os dias. Então eu te convido a fazer isso agora, tá? Então pensa aí o que você está deixando passar pela dúvida. E aí tem uma música antiga de um irmão, fala igual o pastor fala, de um irmão. Um irmão muito crente. Muito crente. Oh, meu Deus. Que fala assim, camarão que dorme, a onda leva. Eita. É interessante que assim, né, isso que você estava Esse irmão falando... eu nem conheço, tá? Então quem É o conheceu aí? mesmo. É o mesmo? Ah, tá. O mesmo E que aí, deixa a vida me levar. E aí o que acontece? É exatamente isso que você está falando. Uhum. Para quem não sabe, né, pegou ali, vai ir, voltar, e aí você pode entrar numa situação bem ruim. Uhum. Porque você não sabe para onde está te levando, nem para onde tá te trazendo. Sim. E se o medo for o guia, você também vai viver da mesma maneira. Uma coisa leva a outra, porque o medo vai fazer você querer primeiro ter o perfeito. Aí você não tem o perfeito, começa a gerar dúvida. E aí você vê que você fica nisso aqui, ó. Você fica nesse nessa. ciclo. Bom, eu tô com dúvida. Vou esperar ter o perfeito. Aí tem o perfeito. Mas Só será? que aquele perfeito demorou muito pra ter. Uhum. Que é o perfeito na cabeça da pessoa. Aí fica naquele será. Aí você chega assim e vai falar, mas o outro tá melhor. Gera dúvida de novo. Aí você chega naquele patamar. Você fala, agora tá perfeito, agora eu vou começar. Nunca tem um aí momento perfeito. Aí fica esse ciclo. É muito ruim eterno. isso. E a gente passou por isso, né? Passamos. Muitos projetos, muitas coisas. O Destemidas mesmo, há quanto tempo eu tenho ele, nunca desenvolvemos, começamos, paramos, fizemos um negócio, não deu certo. Então, assim, gente, o processo aqui que nós estamos compartilhando é vida real. Esse bate-papo aqui é vida real. É fazer você sentar com a gente aqui e pensar na sua vida, refletir. Então, se hoje o medo,
a vontade de ter o perfeito, a dúvida estão aí sendo seus conselheiros, né? Como a gente já viveu isso aqui, que hoje você possa dar um basta nisso. E como que você dá um basta nisso? Bom, tomando decisões, começando a fazer dentro do que você pode, começando a se movimentar todos os dias. Começando a agir, né? É Acho que ação o princípio mesmo. é a ação, porque o que acontece? Como que se movimenta todos os dias? Bom, por exemplo, eu quero empreender. Então, se eu quero empreender, eu não quero trabalhar no CLT, eu quero empreender. Todo dia, com medo, você vai ter que levantar e fazer aquilo que você se propôs a fazer. Exato. E sair para a luta. Mas hoje não foi bom. Mas amanhã não quer dizer que vai ser pior. Ele pode ser infinitamente melhor. A mesma coisa em relação ao casamento. Eu não sei se amanhã eu estarei casada porque eu estou numa situação que a gente só briga. Uhum. Mas o amanhã não precisa ser igual ao hoje. Qual é o passo Suas que você tem que tomar? atitudes podem... Você tem que mudar as suas atitudes. Então, se você é a pessoa que briga, você vai ser a pessoa que vai ser a pacificadora. Exatamente. E assim, sucessivamente. Tanta coisa que pode ter de atitude, né? Basta você começar a ter. Eu tenho medo de fazer uma faculdade, por exemplo, de voltar a estudar. Mas você só vai saber como vai ser se você voltar a estudar. Então, tudo está ligado diretamente à sua ação. Se você vai ficar simplesmente parado esperando a vida andar e ver se um dia vai cair alguma coisa no seu colo, ou se você vai atrás e vai lutar por aquilo, lógico, dentro dos princípios bíblicos e também confiando em Deus. Porque entenda o que eu vou falar? As coisas caem no colo. Sim, tem coisas que caem bonitinho no seu colo. Caem no colo. Só que cai no colo à medida que você está fazendo. E aí não é cair no colo por cair, por sorte. Não. É porque Deus levou você a estar em lugares que talvez você nunca pensou que estaria. E aí o cair no colo é porque, na verdade, Deus te dá uma oportunidade naquele meio. Você, de repente, estava indo para um lugar, conheceu uma pessoa, e nesse conhecer uma pessoa, Deus abriu uma oportunidade e essa oportunidade caiu no seu colo. Exato. Então, assim, é nessa visão. Não acho que é sorte. Lembre-se sempre de quem está te direcionando. E é Deus. Exatamente. Então, conquistadoras, você que tá aí, você fala, nossa, vocês falaram tudo o que eu estou passando. Bom, primeiro eu fico feliz porque nós estamos, então, sendo direcionados por Deus para te ajudar através desse bate-papo. Segundo, isso que nós estamos compartilhando também é coisa que nós passamos, nós superamos e agora ensinamos pessoas a passar por isso, né? A superar isso. Por isso que nasceu a mentoria Seja uma Conquistadora. E agora a gente está no momento também de expandir esse projeto. Então, se você tem um desejo de aprender mais, mas Stephanie, eu não sei se eu tenho condições, não sofra por antecipação. Olha aí, já sofrendo por antecipação. Tem aqui um link na descrição, preencha. Você pode preencher tanto para algo que você faça em grupo, a mentoria em grupo, ou individual, o que você preferir preencher. Nós entraremos em contato, explicaremos como funciona e você pode se tornar uma das minhas mentoriadas, viver esse processo, essa jornada de descoberta, né? Porque é justamente esse o nosso propósito, olhar para outras pessoas e ver que elas estão bloqueadas pelo medo, pela vontade de ter o perfeito, ou até mesmo pela dúvida, acaba paralisando muitos sonhos, muitos projetos e não é isso que a gente quer. A gente quer de fato que você avance. Então, se você percebeu que tudo que nós falamos aqui faz sentido para você, não perca tempo, tá? Então, já manda a sua informação, a gente fala com você, eu vou ficar muito feliz de poder ter esse contato direto com você. E agora, para a gente chegar nos finalmente, né, no fechamento aqui do nosso encontro... Estou recebendo um lambi-lambi. Lambi-lambi, eu tô vendo, amor, você tá assim, olha, é muito amor, gente, é muito amor... A Lila é a mascote dos nossos conteúdos. Ela é destemida. Ela conquista. Ela foi vindo devagar. Vocês não tinham ideia como que estavam os bastidores aqui, ó. Ela tava ali, ela foi andando devagarzinho, até que chegou, aí a gente não teve jeito, teve que pegar. É esperta, essa daí esperta. Conquista. Conquista sem medo. Coisa sem medo. Bom, para finalizar, eu quero incentivar você a continuar apoiando os nossos projetos, os nossos livros. Tem um link aqui na descrição, você que ainda não tem. Isso aqui também abençoa o nosso propósito, nosso ministério. E também impulsiona cada vez mais o que Deus tem colocado no nosso coração. Esses livros nasceram no meio de grande medo, grandes dúvidas, grandes vontades de ter o perfeito. A gente queria, porque a gente não tem editora X.
A gente teve que ir lá, não, vamos fazer, vamos acontecer. Buscar, vai acontecer. Não sei fazer capa, não sei fazer. Inclusive, esses dias, uma conquistadora que fez a mentoria comigo falou assim: Stephanie, você tem abençoado tanto a minha vida que eu quero muito poder contribuir de alguma forma. Eu quero revisar os seus livros, eu quero ler todos eles e fazer apontamento para que seja cada vez mais assim, redondo, perfeito. E ela se prontificou, ela falou que tá lendo Marcas da Sabedoria, Glória a vai Deus. fazer uma revisão, vai mandar, vai trazer algumas sugestões. E olha que lindo, né? A gente vê que são coisas que hoje a gente está fazendo tudo por nós mesmos. Então, se vocês encontrarem coisa aqui, gente, é a gente que está fazendo, não é uma editora. Não, é a gente a editora é nossa senta, aqui, né? Escreve, Não, faz a capa. ainda não é, né, meu amor? Ainda não é. Ainda, nós chegaremos lá. Mas isso não paralisou a gente. Então, esses livros é testemunho também. Então, se você adquirir, você está investindo no sonho de duas pessoas que não esperaram o perfeito, né? Não esperaram a condição maravilhosa para começar. E hoje a gente tem recebido feedbacks, pessoas que estão se prontificando. Então, eu fiquei muito feliz quando essa conquistadora mandou mensagem para mim. Ela está revisando. E eu agradeço, inclusive, Amanda, se você estiver assistindo, um beijo no seu coração. Você é maravilhosa, muito obrigada. Nós vamos aceitar, sim, aquilo que você estiver revisando aí. Vai ser muito bom. Que bênção. E eu gostaria que você falasse alguma palavra final para a gente encerrar o nosso podcast, né? Esse nosso momento de conversa. Amém, igreja! Amém, que assim seja, igreja. Curva suas cabeças, vamos orar, brincadeira. Inclusive, não, eu vou fazer esse desafio. No final, eu vou fazer uma oração, sim. Vou fazer uma oração sobre esses 3 pilares, para que não bloqueie mais a vida das nossas conquistadoras. Amém, amém. Então, a palavra final que eu quero deixar para vocês... Amém. Ainda vou sério, culto. Não, mas falando sério, né, claro, o medo, ele é o principal fator de pessoas pararem a vida e não conseguirem viver o extraordinário. Sim. E, infelizmente, muitas pessoas estão deixando de viver os seus projetos e o seu verdadeiro potencial porque adquiriram medo de outras pessoas, sejam pais, sejam parentes próximos ou até amigos, que foram colocados e foram usados, infelizmente, pelo diabo ou pelas circunstâncias da vida para colocar esse medo em você. Então pare, analise a sua vida nesse momento, veja e reveja da onde veio esse trauma, esse medo, e comece a ter a ação diferente do que você teria no seu dia a dia. Então, se você tem medo, por exemplo, de dirigir, se aventure em pegar o carro e dirigir, pelo menos dar uma volta no quarteirão. Se você tem medo de, por exemplo, se impor, não no sentido de raiva, ou de falar não, né? Experimente falar não, pelo menos uma vez no seu dia, em algo que você sabe que você não pode fazer, que vai te prejudicar. Se você hoje tem medo de repente voltar a estudar, fazer uma faculdade, então faça o seguinte: pegue um curso livre, que é uma curta duração, e até um curso que está voltado para o seu negócio, para a sua vontade, e faça, mas volte. Eu tenho certeza que essas ações vão destravar você para coisas maiores que Deus tem para a sua vida. É isso aí. Então, pegue tudo isso que nós falamos aqui, os nossos testemunhos, nosso compartilhamento, as nossas orientações. Não somos perfeitos, mas na verdade o que a gente quer compartilhar com vocês, o que nós temos vivido aqui é: faça aquilo, como Paulo mesmo diz, né? E a gente ousa dizer desta forma: seja nossos imitadores, como nós somos de Cristo. Nós temos aprendido na palavra, nós temos vivido o que a palavra prega. Não é fácil realmente, porque, como a gente falou também, no ponto de acesso o caminho é estreito, mas nós temos todos os dias moldado o nosso caráter para isso. Então, e fazemos por amor. Exato, fazemos por amor. Então, sejam nossos imitadores nesse sentido. Se você viu aqui o nosso testemunho, nossa, que legal, olha só como eles estão fazendo. A gente quer inspirar, de fato, vocês. A gente não vem aqui para mostrar, nossa, como somos perfeitos. Não, a gente mostra os nossos lados também, difíceis, de debilidade, para que você possa ver e falar: poxa, eu também posso, né? Somos olha que humanos, legal. como você que está assistindo. Sonhos, nós sonhamos, temos projetos, mas o objetivo aqui é realmente te inspirar. Destemidas Podcast nasceu com esse intuito: tornar pessoas que conquistam sem medo. E se você quer conquistar sem medo, siga o que nós falamos. Lembra do OPA? Ouvir, pensar e agir. Então, vamos finalizar com uma oração, né? Já que o irmão aqui já trouxe o culto para nós. Então, irmão, por favor, ore por nós, abençoe as nossas vidas. Mas, na verdade, eu já estava com isso no coração, de como a gente falou de temas tão profundos, né?
tão intrínsecos, né, do medo, da vontade de ter o perfeito, até mesmo da dúvida. Quantas pessoas estão acorrentadas nisso? Então que a gente ore agora em prol nesse sentido de que haja liberdade para essas pessoas, para que elas possam vencer isso e Amém. lutar contra de um posicionamento como conquistadoras. Amém. Curva seus cabeças, feche seus olhos aonde você está, mas falando sério, feche seus olhos e apenas escute minha voz e se livre de toda distração à sua volta, tá? Pai, nós estamos diante da tua presença neste momento, Senhor, e mais uma vez terminamos o podcast Destemidas e hoje tivemos um assunto relacionado a medo. Quantas pessoas hoje não estão vivendo o seu propósito com medo do amanhã, com medo do hoje e até com medo do passado? Seja medo através de traumas, de situações que viveram, mas, Senhor, neste momento eu peço que o Senhor possa retirar esse medo de cada coração. Pai, dá coragem, dá força, dá principalmente sabedoria para que possam caminhar segundo o teu propósito e o teu caminho, Pai. Senhor, que o Senhor possa tirar a dúvida do coração e até mesmo, Senhor, as circunstâncias, Pai, que geraram, Senhor, essas dúvidas. Pai, dá certeza, Senhor, que não que elas podem, mas sim que o Senhor pode agir através da vida delas e vencer, Senhor, mais uma etapa de vida. Pai, que o Senhor possa abrir os olhos dessas conquistadoras e também desses conquistadores que estão acompanhando, para que eles possam ver além, Senhor, do medo, além das circunstâncias da vida e ver lá na frente o projeto lindo que o Senhor tem para entregar para cada uma delas. Pai, se existe algum trauma físico, trauma mental que foi ocasionado, Senhor, por circunstâncias adversas, circunstâncias ruins mesmo, circunstância de pessoas, Pai, agindo na vida delas, Pai, nós pedimos que o Senhor possa restaurar neste momento em nome de Jesus e que o Senhor possa restituir aquilo que foi perdido, para que elas possam viver livres, livres de qualquer medo, qualquer trauma e também, Senhor, qualquer adversidade que queira travar o projeto do Senhor na vida delas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, conquistadoras, eu quero agradecer todas vocês que ficaram até agora conosco. Foi uma bênção poder ter esse momento de bate-papo. Deixa nos comentários o que mais impactou você, ou se você quer compartilhar uma experiência sua, vai ser muito bom poder ler o seu depoimento. E, mais uma vez, vamos aqui finalizar o nosso podcast. Semana que vem temos mais podcast, temos convidado especial. Já se prepara. Não vai ser o Diego da próxima vez. Abençoador. Eu tenho certeza que vai mexer muito com você. Sim. Porque vai tratar um assunto muito delicado, que é literalmente ligado à sua imagem, que estamos falando. Exato. Não só da transição capilar, mas estamos falando também da sua autoestima, de como vencer essas etapas. Então, se você não pode perder, viu? quer aprender mais como vencer alguns desafios, a autoestima da imagem, enfim, a gente vai falar muita coisa que ajuda a gente nesse sentido. Esperamos você semana que vem, às 20 horas aqui. E na semana que vem o Di vai estar nos bastidores. Eu estarei só nos bastidores, gravando tudo nos stories. Então, por isso é importante você nos acompanhar nas redes sociais também. É isso, exatamente. Se você ainda não segue, segue lá, tá bom? Um grande beijo, fica com Deus e tchau! Tchau, tchau!